Olá, seja muito bem-vinda à Imersão na Costura Criativa. Eu sou Luciene Ferretti, especialista em costura criativa. Amo ensinar essa técnica apaixonante. Eu estou na costura criativa há 8 anos e há 6 anos sou professora de costura criativa, ensinando milhares de alunos através de conteúdos gratuitos na internet, cursos pagos e programas de TV. E nessa imersão, eu e a Diana Queiroga, que também é expert e professora de costura criativa, vamos mostrar para você como é possível viver da costura criativa, mesmo que você esteja começando do absoluto zero. E também vou te mostrar como desenvolver técnicas incríveis e diferenciadas que vão tornar as suas peças irresistíveis e com acabamentos perfeitos. Mas eu não vou só te ensinar, eu vou também te provar, através das minhas alunas, através de mim mesma e também da Diana Queiroga, que todas nós somos capazes de ter uma renda extra, ter mesmo a renda principal e viver da costura criativa através do método que eu ensino. E hoje é uma aula muito importante para o seu aprendizado, pois nesta aula eu vou te ensinar os 11 erros mais comuns que as pessoas cometem quando estão aprendendo a costura criativa. E sabe como eu sei todos esses erros? Porque eu mesma cometi todos eles. E partindo do princípio que é inteligente aprender com os erros dos outros, você pode eliminar todos esses erros aprendendo comigo e assim encurtar sua jornada de aprendizado na costura criativa. Muitas pessoas acreditam que a costura criativa é difícil, pois erram em pequenos detalhes, mas esses detalhes são muito importantes para o seu aprendizado. Elas também acreditam que para fazer a costura criativa precisa ter um dom especial. E eu posso garantir para você que não precisa de dom nenhum, nem dom especial, porque eu mesma não nasci com o dom da costura criativa. Muito pelo contrário, eu não tinha habilidade nenhuma. O que eu sempre tive foi muita vontade em aprender. Bem, talvez você tenha feito algum curso de costura criativa e não aprendeu. Fez tentativas frustradas de aprender sozinha e a partir daí começou a acreditar que você não tem jeito, que você não tem dom, pensou em desistir. Mas eu vou mostrar para você que dessa vez vai ser diferente, pois as aulas dessa imersão são gratuitas, mas elas têm muito valor. Eu poderia facilmente cobrar por esse conteúdo que eu e a Diana Queiroga vamos lhe ensinar, pois realmente ele é transformador. Durante as aulas, eu quero que você preste muita atenção para você identificar em que ponto do seu aprendizado na costura criativa você está hoje, para no final dessa imersão você poder ver qual foi o seu crescimento no conhecimento na costura criativa. Mas eu já vou te avisar que no final dessa imersão você vai sair com peças prontas, confeccionadas por você mesma, que eu e a Diana Queiroga vamos te ensinar passo a passo, detalhadamente. E ao final disso tudo, você vai poder até vendê-las, porque são peças incríveis. Mas para isso, você precisa assistir todas as aulas inteiras, sendo que a terceira aula é ainda mais importante. Mas não só as aulas gravadas, você precisa estar também nas aulas ao vivo. Isso é muito importante para o seu aprendizado e para a conclusão desse curso na imersão na costura criativa. Mas não fique preocupada, pois você vai receber todos os avisos, inclusive os materiais complementares que minha equipe vai enviar todos os links para você. Então, separa o caderno e a caneta para você fazer todas as anotações das aulas da imersão na costura criativa e assim você não perder nada. Mas agora, veja a foto dessas peças que eu adoro. Essas peças não foram feitas por mim, e sim pelas minhas alunas que acreditaram no método que eu ensino. Hoje elas fazem a costura criativa e produzem peças lindas e muito mais que isso, se transformaram em pessoas felizes que passam tempo fazendo algo que realmente é produtivo, algo que amam. Várias delas dizem que, além de tudo, melhoraram muito sua autoestima e se realizam vendo os resultados do próprio trabalho, e isso é maravilhoso. O sentimento de bem-estar, de orgulho, de suas conquistas, orgulho de si próprias. Não tem preço que paga o retorno que eu tenho depois. Às vezes eu fico insegura, com medo, de perguntar para a pessoa, e aí, você gostou? Deu certo, né? Né? Fala, não, olha, não deu. Então, assim, eu fico bem segura nessa parte. Mas quando a pessoa me manda mensagem, fala assim, Dilane, a minha amiga amou, posso passar seu contato para ela? Eu, lógico que pode.
Nossa, que bom que ela gostou. Alunas que fazem a costura criativa, peças de costura criativa para si próprias, para se presentear e principalmente para vender. Muitas pessoas dizem que a costura criativa é difícil, que o mercado da costura criativa está saturado, mas todas nós somos capazes de aprender e viver exclusivamente da costura criativa. Basta querer. Eu quero acabar com esse mito, com essa crença limitante que precisa ter uma idade adequada. Muito pelo contrário, você que está aí na faixa do 50, 60, 70, 80, aí sim que você pode e deve começar o seu aprendizado. Ou que você precisa ter uma condição emocional super adequada, ou ter ferramentas super específicas, um local todo preparado para você fazer a costura criativa, ou mesmo nascer com talento, com dom especial. Mesmo que você não tenha apoio da sua família, nem dos seus amigos, eu vou te provar que você pode, que você é capaz sim, assim como muitas outras pessoas, de aprender, de fazer e viver da costura criativa. Ah, se você soubesse como eu comecei na costura criativa. Hoje você me vê também a Diana Queiroga e pensa que pode ter sido muito fácil o nosso começo na costura criativa, que a gente nasceu costurando, costurou a vida toda, que temos o dom da costura criativa, um talento especial, que tivemos acesso facilmente a diversos materiais, mas na verdade não foi assim não. Muito pelo contrário. Para mim, o que eu tinha mesmo era amor ao artesanato. Desde criança, eu sempre fui apaixonada por artesanato, por todo tipo de artes manuais. Então, eu me aventurei por várias, mas nada com muita disciplina, nem com muita dedicação. E acabei me formando em pedagogia. Sempre fui professora, desde educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, dando aula em diversas escolas ao mesmo tempo. E exatamente por isso, pelo excesso de trabalho e condições precárias de trabalho, é que eu acabei entrando num processo muito severo de depressão e, consequentemente, também desenvolvi a síndrome do pânico, que me impediu de trabalhar, de dirigir, até mesmo de sair de casa. Eu não tinha ânimo nem para me pentear, quanto mais para trabalhar, para fazer artesanato. Comecei a tomar remédios muito fortes e fiquei muito tempo afastada do trabalho. Até que aos poucos, eu lá em casa, sem fazer nada, com aquele desânimo, acabei encontrando novamente os meus materiais de artesanato e junto com ele as revistas que eu aprendi ponto cruz. Pois eu fiz todas as lembrancinhas de maternidade dos meus gêmeos, do Pedro e da Mariana, tudo em ponto cruz, com o avesso perfeito que eu aprendi nas revistas. E folheando as revistas, eu me deparei com uma bolsa de patchwork. Eu não sabia o que era patchwork. Eu achei a coisa mais linda do mundo, uma bolsa feita em tecido. Olha que coisa incrível. E fui procurar, na região que eu moro, um curso que poderia me ensinar a fazer aquilo, porque eu realmente tentei através da revista, assim como eu aprendi o ponto cruz. Mas eu não conseguia. Aqueles moldes todos embaralhados, o passo a passo era muito difícil para mim. E por eu não ter dom nem habilidade, eu precisava realmente que alguém me ensinasse. Claro que eu não encontrei costura criativa aqui, nem se falava em costura criativa. Aqui na minha região eu encontrei o corte e costura. E foi ali mesmo que eu fui me aventurar no corte e costura, amando aquele barulhinho da máquina de costura que eu sempre fui apaixonada. Tanto é que eu tenho uma maquininha de costura que eu ganhei na minha infância e tenho até hoje. E nesse curso de corte e costura, eu comecei a aprender a fazer os moldes, no papel manilha, a cortar, a costurar, tudo muito devagarzinho, porque eu não conhecia bem como que manuseava a máquina de costura. E se você entrar no corte e costura, geralmente o que você aprende primeiro é uma saia reta. É uma saia que eu tenho até hoje e guardo com muito carinho essa saia reta até hoje. Depois fui fazendo outras peças também e fui gostando cada vez mais, mas ainda não era isso que enchia meu coração de alegria. Eu ficava pensando na bolsa que eu vi na revista. Depois eu mudei para uma outra escola ainda mais avançada de corte e costura, que ensinava desde o zero até vestido de noiva. Olha só que incrível! Mas claro, não cheguei a fazer vestido de noiva. Continuei aprendendo as técnicas de corte e costura e fazendo umas pecinhas um pouco mais elaboradas e
pensando lá na bolsa que eu vi na revista. Eu mudei de escola, ainda com muita gratidão à minha primeira professora, e também tenho até hoje muita gratidão à minha segunda professora de corte e costura, que foi ali, né, que eu comecei realmente a entender sobre a máquina de costura, os primeiros pontos, as primeiras costuras. E um dia em casa, eu literalmente limpando a casa, né, cuidando dos afazeres de casa, e a internet ali ligada, né, tava no YouTube alguma coisa e eu vi alguma coisa referente à costura criativa, e eu parei, né, fui lá parar para ver o que que era, e fiquei encantada com o que aquela pessoa estava ensinando. E eu falei, nossa, é isso mesmo que eu quero, então é aí que eu vou aprender. Claro que eu que não tinha habilidade nenhuma com a costura criativa, mesmo fazendo corte e costura, eu assistindo uma aula no YouTube, eu não ia conseguir fazer aquela peça que eu tanto queria. Mas fui tentar me aventurar, e claro que eu perdi material, perdi muito tempo. Falei, vou atrás da professora. Então fui pesquisar quem era a professora, onde é que ela poderia estar dando aula, e realmente encontrei. Era mais ou menos 1 hora de distância da minha casa, eu tinha que ir de trem para ir poder fazer a aula. Entrei em contato, marquei e me matriculei no curso. Para você ter ideia, naquela época, cerca de 7 anos atrás, eu pagava R$ 220 por 1 hora e meia de aula por semana. Veja só, faz a conta aí de quanto que eu gastava por ano, fora transporte e tantas outras coisas mais, para poder estudar com aquela professora. Mas para minha surpresa, quando eu entrei na escola, ela não foi me ensinar o comecinho da costura criativa. Não, ela começou com uma necessaire box, que eu olhei assim e falei, meu Deus, por onde é que eu começo? Ela me orientou ali no comecinho de como fazer aquela peça. Eu comecei a fazer, claro, não foi nenhuma, nem 2 aulas que eu concluí a necessaire box. O melhor, foi a professora que concluiu aquela peça para mim. Mas eu não desisti. Assim como no corte e costura que eu não desisti, fiz minhas primeiras peças, eu também insisti, porque era um sonho que eu calentava no meu coração, fazer aquelas peças diferenciadas. Aprendi também a fazer um porta-celular, a fazer eco bag, e estava muito feliz com as coisas que eu estava aprendendo. Apesar que, como eu não aprendi do início, etapa por etapa, quando eu chegava em determinado processo, eu não queria fazer. Eu sempre falava que queria fazer uma peça menos elaborada, um pouco mais simples. E continuei a fazer o meu curso de costura criativa e fazendo as primeiras peças e levando para a escola, porque nesse momento eu já estava voltando como readaptada no meu antigo trabalho. Eu não estava mais na sala de aula, eu trabalhei primeiro na secretaria, depois eu fui para a biblioteca e voltei ao meu trabalho, mesmo não estando na sala de aula. E eu levava minhas peças e as pessoas perguntavam, ai, que diferente, porque não era uma coisa muito comum aquelas peças de costura criativa. E eu falava toda orgulhosa que fui eu que fiz. Só que também eu acabei enfrentando um outro grande problema na minha vida. O meu marido, ele teve um problema sério no rim, ele precisou ser internado, se afastou do trabalho. E quando ele retornou ao trabalho, ele foi dispensado, né? Acabaram despedindo ele. E com isso, a nossa renda familiar caiu muito. E eu muito preocupada, ele também muito preocupado com os nossos filhos, com a nossa casa, tanta coisa, conta chegando, o que há de se fazer? Eu já estava estudando, né, naquele curso há algum tempo e eu já fazia algumas peças. Parei e pensei, o que que é que eu poderia fazer utilizando as minhas mãos, com pouco investimento, sem precisar sair de casa, porque eu já tenho um outro trabalho. As peças que eu estou aprendendo, que era o quê? Necessaire box, estojo escolar, o porta-celular e a eco bag. Então é isso que eu comecei a fazer. E assim comecei a fazer essas peças, eu levava para a escola, não mais só usando as peças, mas levava para vender essas peças. E as professoras começaram a comprar, a encomendar, mesmo sendo peças nada elaboradas, eu conseguia vender as minhas peças. Inclusive, num curso que eu fazia de evangelho à noite, era um curso gratuito, que eu ia acho que 2 vezes por semana, eu também levava as peças e comecei a fazer uma mais, que era capa de livro, porta-livro. Mas, gente, tudo sem colocar zíper, né? Só na necessaire box que eu sabia. Quando uma pessoa queria encomendar uma bolsa com zíper, eu não sabia. Um porta-livro com zíper, eu também não sabia. Então, era aquilo que eu fazia. E isso foi realmente me estimulando a fazer cada vez mais, porque eu comecei a ter a renda extra que eu precisava, o dinheirinho começou a entrar. E eu falei para mim mesma, preciso me aprimorar, preciso aprender a colocar zíper numa bolsa, eu preciso aprender novas técnicas. E fui lá eu fazer outros cursos em lugares mais afastados ainda, no centro de São Paulo, para poder
aprender a fazer esse tipo de peça. E eu ia, pagava um curso que era caro. Às vezes uma única peça, um único workshop que ia sair com a peça pronta, era 300, 400 reais. E eu fazia esse investimento para poder aprender nova técnica, e assim foi. Fui aprendendo novas técnicas e sempre aprendendo peças já assim, logo a peça de cara, sem nunca ter um princípio. E foi justamente por isso que eu comecei a pensar, né? Nossa, falta realmente um jeito, uma pessoa, um curso que ensina desde o zero, que ensina a pessoa etapa por etapa. Porque uma coisa eu te falo, minha amiga, a gente tem que aprender tudo nessa vida etapa por etapa. Olha a criança, ela não entra na escola já no segundo ano, nem no terceiro ano, hoje em dia nem no primeiro ano, ela entra na educação infantil. Então ela começa primeiro na educação infantil a aprender a base para prepará-la para o primeiro ano. No primeiro ano se prepara para o segundo ano e assim vai, etapa por etapa. Se você for aprender um curso de culinária, você não vai aprender o prato MasterChef, o prato gourmet, você vai começar a aprender a compor os temperos, o arroz com feijão, fazer a base simples para depois ir para as bases mais elaboradas. E no artesanato, no corte e costura, na costura criativa, não pode ser diferente. A gente tem que começar do zero, etapa por etapa, porque senão, quando você queima essas etapas, você cria bloqueios. Assim também é na nossa vida em geral. Se a gente queima algumas etapas, a gente cria bloqueios e não quer fazer. Como, por exemplo, técnicas de costura criativa mais elaboradas. Talvez chegou até você uma peça para colocar o viés, por exemplo, e você não quer saber, como eu também já fugi disso. Ou uma bolsa, né, uma peça para colocar o fole, e você fala: Meu Deus, isso não é para mim. Eu vou querer fazer peças mais simples. mas isso, na verdade, acontece porque lá atrás foi queimada etapas. Etapas importantes que iam dar a base para que você, quando chegasse nessas técnicas mais elaboradas, ia fazer com mais tranquilidade, muito mais facilidade. Talvez também você já ouviu de pessoas, até pessoas aí da sua família, que isso daí é bobagem, que você está insistindo em uma coisa que não vai levar a nada, que isso não vai dar dinheiro, que você não é capaz e você realmente acaba se sentindo assim, incapaz. Por isso que eu vou falar para você ficar comigo durante toda a imersão, porque eu vou te provar que sim, você é capaz, você merece, você pode e vai conseguir, desde que você siga o método correto. Agora, olha só as minhas primeiras peças. Bem, essas foram as minhas primeiras peças e muitas delas eu fiz começando. E como em todas as aulas que eu estava fazendo, nos cursos que eu comprava, que eu ia fazer, eu já começava fazendo uma peça assim já elaborada. Então eu lembrava que lá na época, quando eu estava ainda no corte e costura, não era fácil também, mas eu não desistia. E assim eu fiz a minha primeira saia reta e também insistia em aprender essas técnicas mais elaboradas para fazer as minhas primeiras peças mais elaboradas e assim também aumentar as minhas vendas e assim me capacitar cada vez mais. E foi exatamente porque eu passei por tudo isso que eu comecei a pensar, por que não, gente? Porque não existe um curso que ensine desde o zero, passo a passo, etapa por etapa, evitando todo esse processo. Que, claro, há pessoas que têm o dom, que já nasceu com habilidade, tem facilidade, mas outras não, que precisa realmente de uma metodologia bem didática, que ensine dessa forma, como que a professora estivesse pegando na sua mão. E você já fez uma aula assim, onde de cara você já pega uma peça elaborada e fica toda perdida? Conta pra mim que eu quero saber. Coloca aqui nos comentários. Eu não sei se você já tentou aprender a costura criativa sozinha ou se já tentou confeccionar peças elaboradas sem ajuda de ninguém, mas geralmente isso realmente gera bloqueios em determinadas técnicas, tanto no artesanato como na costura criativa. Mas eu fazendo tantos cursos, me aprimorando cada vez mais, comecei a fazer mais peças mais elaboradas. E também notei que quando eu fazia essas peças nos tecidos de qualidade, com os tecidos bonitos, eu melhorava cada vez mais. Que não adiantava muitas vezes seguir o conselho da professora de fazer em qualquer tecido, tecido simplesinho, que eu ficava mais desanimada com os resultados que eu obtinha. E uma vez eu vi em uma reportagem o quanto o artesanato pode contribuir para os processos de depressão e ansiedade. Porque o que é depressão?
Depressão é você ficar apegado ao passado, naquilo que você não consegue mudar, que ficou lá atrás. E a ansiedade é aquele medo que a gente tem com o futuro, que também a gente não consegue alcançar. E quando você realiza o artesanato, a costura criativa, você foca no momento presente. E é no momento presente que você vê a diferença, a peça sendo confeccionada e enfim fica prontinha nas suas mãos no momento presente. Esse foco no presente é essencial para quem vive esses processos tão complicados de síndrome do pânico, de depressão e de ansiedade. E realmente tendo foco no momento presente, você desapega tanto do passado como do futuro. E realmente eu só tinha duas opções: ou ficar do jeito que eu estava em todo aquele processo e sem saber para onde eu ir, ou começar a fazer algo novo. E eu descobri que eu poderia sim começar a ensinar mesmo técnicas simples para quem não sabia nada. E foi então que eu comecei a dar aulas. E por incrível que pareça, uma das minhas primeiras aulas foi dentro da escola de corte e costura, onde eu comecei a dar meus primeiros passos na costura, que eu fui dar as minhas primeiras aulas de costura criativa. E isso foi tão gratificante para mim, isso me encheu de felicidade, não só por eu estar exercendo a minha missão, que sempre foi ensinar, e ainda estar unida com a costura criativa, que era a minha paixão, como ver a realização das minhas alunas e dos meus alunos saindo com as peças prontas. Pois a costura criativa pode sim ser um hobby, uma terapia e uma fonte de renda, porque o artesanato movimenta no Brasil milhões de reais, onde milhares de famílias podem viver desse artesanato e da costura criativa. E quantos, nesse momento tão difícil que a gente vive, perderam seus empregos e encontraram, através de suas mãos e de ferramentas simples, a fazer uma nova fonte de renda para si próprio e sua família. E você, já pensou em ter uma renda extra com a costura criativa? Ou mesmo viver exclusivamente através desse tipo de artesanato, fazendo peças incríveis? Coloca aqui nos comentários, que isso também eu quero saber de você. E depois de algum tempo eu descobri que através das redes sociais eu poderia ajudar muitas pessoas com a costura criativa, unindo a minha missão de ensinar e o amor que eu tenho pela costura criativa. Então criei meu canal no YouTube, que aos pouquinhos foi crescendo e eu fui ajudando cada vez mais pessoas através de aulas gratuitas. E também através disso eu comecei a receber convites para dar aulas em ateliês, em escolas de costura e também em programas de televisão. Mas eu quero te lembrar que lá atrás, não foi fácil. Lembra, eu tive depressão, muitas vezes não tinha apoio, tive problemas financeiros e principalmente eu não tinha habilidade, nem nasci com o dom da costura criativa. Mas eu não desisti, eu insisti, porque eu acreditava que tudo aquilo poderia dar certo, que o meu sonho poderia se realizar. Durante todos esses anos que eu sou professora criativa, eu ensinei muito, mas também eu aprendi muito através da costura criativa e de minhas alunas, porque hoje eu tenho milhares de alunos através do YouTube, meus cursos pagos e também os programas de TV. E eu sei que isso faz a diferença na vida de muitas pessoas e isso me enche o coração de felicidade. E eu recebo muitas mensagens falando: eu já estou muito velha para isso, eu não tenho dinheiro, eu não tenho apoio, eu não tenho habilidade nenhuma, eu não vou conseguir. Mas veja só quantas mensagens eu recebo de pessoas que sim, elas conseguem através da costura criativa a mudar a sua vida e a vida de suas famílias, porque elas acreditaram, porque elas não desistiram, porque elas colocaram isso como prioridade na vida delas. Mas agora eu vou te mostrar os 11 erros mais comuns de quem está começando na costura criativa. E esses erros realmente atrapalham o seu aprendizado. Agora pega o caderno, pega o lápis para você anotar tudinho. Sendo que o 11º erro é um que realmente freia o seu aprendizado. Erro número 1. Começar a costura criativa fazendo peças elaboradas. Você vê aquele passo a passo no YouTube ou em algum lugar, em um projeto que você vê numa feira, já compra ele e quer fazer aquele projeto. Na hora que você abre ou que você começa a ver aquela aula, você até assiste a aula inteira, compra os materiais, mas na hora que você começa a fazer, tem alguma etapa que você não consegue prosseguir. E aí você deixa ele lá encostado. Ou pega o projeto que você comprou também e deixa lá encostado. Então isso é um erro, você já querer começar por peças elaboradas.
Claro que você vai encontrar milhares de aulas maravilhosas ensinando passo a passo, mas se você não tem uma base, se você não tem um suporte, geralmente isso vai te bloquear, isso vai deixar você frustrada e não querer prosseguir. Erro número 2. Não usar a linha e agulha adequada para o tipo de costura. Se você não está utilizando a linha e agulha adequada para a costura que você está fazendo naquele momento, aí você não entende por que está ficando feio, por que o ponto não está legal, o que está acontecendo. Por isso que é preciso conhecer qual a linha e agulha adequada para o tipo de projeto que você está costurando no momento. Erro número 3. Treinar infinitas vezes determinado passo da costura criativa sem ter um método por trás. Porque se você não sabe a técnica exata do que você está treinando, você vai ficar nadando e morrendo na praia. Você vai ficar fazendo uma coisa errada infinitas vezes que vai dar um resultado ruim também. Então, para cada processo, para cada técnica de costura criativa, existe uma metodologia adequada. E se você ficar treinando determinada técnica da forma errada, no final você pode até concluir, mas você vai ter tanta dificuldade porque você está indo pelo caminho mais doloroso. Então, por isso que é tão importante aprender o método certo, a forma mais fácil e tranquila para o seu aprendizado e os seus resultados positivos. Erro número 4. Copiar exatamente o projeto. Tudo bem, você está fazendo uma aula, deve sim fazer a primeira peça exatamente, mas não ser uma máquina de cópia, uma máquina de xerox, e sempre fazer do mesmo jeito, nunca se arriscar. Mas muitas vezes você não arrisca porque você não sabe como fazer. Você não sabe como colocar uma alça a mais, um bolso a mais, ou até mesmo diminuir ou aumentar aquele projeto. Então você sempre faz a mesma coisa. Isso é um erro não porque você é errada, porque você é culpada, mas sim porque você não aprendeu a fazer de outra forma. Erro número 5. Utilizar o mesmo tamanho de ponto do começo ao fim da costura. Você sabia que durante o processo de costura de uma peça, você tem que mudar o tamanho do ponto, mexer na tensão da máquina e muitas vezes até trocar a agulha dependendo do material? Então, tudo isso é aprendizado e esse tipo de erro vai interferir na qualidade de sua peça. Erro número 6. Colocar força na hora que você costura. Você já percebeu que há pessoas, ou até mesmo você inconscientemente, na hora que está costurando, empurra o tecido ou puxa o tecido e isso prejudica a qualidade do ponto, inclusive a engrenagem da sua máquina. A máquina de costura tem um mecanismo que naturalmente vai puxando o tecido, vai fazendo com que ele deslize naturalmente. Mas se você faz isso constantemente, vai chegar um ponto que a sua costura realmente vai ficar prejudicada. Erro número 7. Costurar descalça e má postura. Você sabia que você deve usar um calçado de borracha, de preferência um tênis na hora que você está costurando? Não esqueça que tanto a máquina doméstica como a máquina industrial fica ali, ó, conectada na rede elétrica e pode acontecer um acidente, você tomar um choque, ou mesmo na hora que você vai abaixar para pegar algum material, você sofrer uma descarga elétrica. E que também você tem que estar numa postura adequada, porque senão no final do trabalho você vai estar com seus pés inchados, com a costa dolorida, se sentindo toda quebrada e sem vontade de iniciar o trabalho no outro dia. Erro número 8. Começar a aprender a costura criativa e fazer as suas primeiras peças com tecido de má qualidade. Não faça isso. Procure tecidos de boa qualidade e isso não significa tecidos caros. Comece a fazer as peças com todo o capricho e com as técnicas adequadas, inclusive com tecido adequado. Você vai observar a qualidade muito maior e isso vai te dar ânimo para continuar. Erro número 9. Medo de mexer na sua máquina. Você tem medo de mexer na tensão dos pontos, na tensão do pé calcador e com isso a costura vai ficando sempre na mesmice. Ou você não sabe fazer a limpeza adequada da sua máquina de costura e chega um momento que ela está fazendo um barulho estranho, está pulando ponto e isso é apenas a falta de manutenção adequada. Mas para isso tem que saber fazer também. Então não tenha medo de mexer na sua máquina, mas para isso conheça a forma correta de mexer na sua máquina. Erro número 10, bombardeio de informações. Sabe aquela pessoa que assiste aula de todo mundo, de técnicas diferenciadas, uma hora está produzindo peças em tecido, outro momento com sintético e se enche de informações e não sabe nem por onde vai começar e por onde vai terminar? Isso é um grande erro, mas eu não culpo você.
Porque a internet está cheia de informações gratuitas e fáceis a qualquer hora do dia, a qualquer momento. E você realmente vê uma peça linda, maravilhosa, já quer fazer. Quer uma outra mais simples também, quer fazer. E com isso vai comprando muitos materiais, gastando dinheiro sem planejamento, sem organização. E acaba depois vendo que não tem lucro, vendo que não está evoluindo justamente pelo excesso de informações. Então, cuidado com isso. Erro 11, que eu acho que é o mais importante e o que realmente freia a maioria das artesãs e das potenciais costureiras criativas de sucesso, é esperar a perfeição. Você quer esperar o momento perfeito, o ateliê perfeito, comprar aquela máquina de costura, ter o tecido exatamente igual ao qual a professora está fazendo aquela peça e no fim você não começa nunca, porque não existe o momento perfeito. O momento perfeito é agora. É agora que você está me assistindo, é o momento perfeito, é agora que vai fazer a diferença na sua vida. Não é antes, não é lá na frente, é agora. Então, faça, comece com os recursos que você tem, do jeito que você está. Porque se você começar agora do jeito certo, mas com os recursos que você tem, daqui um ano como é que você vai estar? Agora, se você não começar de jeito nenhum, ficar esperando, procrastinando, como é que você vai estar daqui um ano? Então, a vida que você almeja é agora que ela começa, não é daqui a pouco, nem está lá atrás com você se culpando. Então, o momento perfeito é agora. E agora você pode estar se observando em um dos erros que eu falei, ou em todos os erros que eu falei, e estar pensando: tá vendo? Comecei errado, tá vendo? Agora não tem mais jeito, eu não vou conseguir mesmo. mas como eu já falei, eu mesma já cometi todos esses erros e como isso foi importante para mim, porque agora eu posso trazer esses erros para você e te ensinar a como fazer do jeito certo, que será exatamente o tema da nossa segunda aula. Eu vou te ensinar como fazer do jeito correto. Então não se preocupe, porque eu estou aqui para te ajudar no seu caminho, na sua jornada na costura criativa de sucesso. Hoje eu sei que para aprender, para chegar até aqui, eu dei um longo caminho, dei muitas voltas, mas é exatamente por isso que eu estou aqui, para abreviar o seu caminho, a sua trajetória, porque essa é sua chance de se tornar uma costureira criativa de sucesso. Eu te ensinei os 11 erros mais comuns de quem está começando. E depois que eu revisar eles aqui para você, a Diana Queiroga também vai te contar coisas importantes, então fica aqui até o final. Que o primeiro erro é você começar na costura criativa fazendo peças elaboradas. O segundo erro é você não saber qual a linha e agulha para o projeto que você está costurando. O terceiro é você ficar treinando infinitas vezes técnicas sem ter uma metodologia, sem saber o porquê daquela técnica, sem saber o passo a passo adequado para aquela técnica de costura criativa. O quarto erro é você simplesmente copiar as peças que você está aprendendo, sem imprimir a sua identidade, mas isso não é culpa sua, porque você precisa realmente de um método para isso. O erro número 5 é você utilizar o mesmo tipo de ponto do início ao final do projeto de costura criativa que você está realizando, ou utilizar pontos que não seja adequado para aquele tipo de costura. O erro número 6 é não saber equilibrar a força na hora que você está costurando. Ou melhor, você coloca força demais empurrando ou puxando o seu projeto e isso prejudica a qualidade da sua costura criativa. O sétimo erro é você ficar costurando aí de meia, descalça, correndo riscos, inclusive ficar em má postura numa cadeira inadequada e no final do dia você está literalmente quebrada. O oitavo erro é você iniciar na costura criativa com tecidos baratinhos, sem qualidade nenhuma, e daí você observa suas peças feias, sem qualidade, mas exatamente porque você começou com tecido ruim. O nono erro é o medo que você tem de mexer na sua máquina. Você não mexe porque você não conhece. Então, esse erro também prejudica não somente a qualidade da costura criativa, mas também prejudica a sua máquina de costura. O 10º erro é o bombardeio de informações que a gente recebe na internet. Se você não saber selecionar, planejar e organizar tudo isso, você realmente vai ser prejudicada no seu aprendizado. O 10º erro é ficar esperando a perfeição para poder começar. Agora você vai assistir a Diana Queiroga, mas eu já quero também antecipar aqui para no final desse vídeo você fazer duas coisas muito simples, mas são muito importantes para fortalecer nossa comunidade. A primeira delas é você colocar aqui embaixo o comentário do que você achou dessa aula, no que ela agregou para você. E
E a segunda, tão importante também, é compartilhar essa aula para que mais pessoas sejam beneficiadas por esse conteúdo que é de tanto valor e ainda dá tempo dela assistir todas as aulas e participar da imersão na costura criativa. E então, eu te espero na próxima aula. Olá, tudo bem com você? Espero que sim, muito bom ter você aqui na nossa imersão da costura criativa. Eu me chamo Diana Quiroga, sou professora de costura criativa, especialista em quilt e petit appliqué. Tenho 47 anos, moro no Pernambuco há 19 anos, sou casada há 23 anos com Leonardo, tenho 3 Marias, 3 meninas e sou apaixonada pelo que eu faço, pelo meu trabalho. Trabalho com encomendas, com pronta entrega, participo de feiras em todo o Brasil. Sou formada em letras, né? Atuei em faculdades, escolas por um bom tempo. Quando decidi trocar aquela minha profissão pela profissão que eu atuo hoje, que é costura criativa, que é o que me transformou, que é o que me transforma todos os dias. É com essa transformação que eu vim aqui falar um pouco da minha vida para vocês. Então, assim, a costura criativa, o petit appliqué, o quilting, foi um transformador na minha vida, né? Me transformou, me mudou como pessoa, mudou o jeito que eu via as coisas, mudou o jeito que eu via, que eu olhava para a natureza, que eu olhava para uma planta. Então, eu vejo como se fosse um divisor de águas, né? O que transformou Diana como professora de língua portuguesa e hoje como professora de costura criativa. É um outro ângulo, é um outro hemisfério, eu chamo assim. Então, assim, a costura criativa foi um transformador na minha vida, foi um meio de transformação na minha vida e que eu dou graças a Deus pela escolha que eu fiz, porque é com esse brilho no olhar, quando eu falo do meu trabalho, que eu estou aqui para falar com vocês. E é muito bom ter vocês aqui, junto comigo e com Luciene Ferretti, na imersão da costura criativa, que é esse evento que foi desenvolvido especialmente para você. Luciene Ferretti e eu idealizamos e criamos esse evento com muito carinho, com muito amor, com muita dedicação para você que nos acompanha, para você que quer aprender, para você que quer se capacitar, para você que quer melhorar o seu trabalho, para você que quer atingir outros níveis no seu trabalho. É nesse evento que nós vamos te mostrar que é possível a gente começar do zero, do nada. Não precisa ter materiais exclusivos, não precisa ter equipamentos exclusivos, é possível começar do zero. Para você que nunca colocou uma linha numa agulha, uma agulha numa máquina, é possível começar também você conseguir aprender o que você deseja. E foi com esse intuito que nós criamos a imersão na costura, para te mostrar que essa imersão vai te proporcionar mudanças, vai te proporcionar transformações que você lá na frente vai agradecer muito por ter participado, por ter assistido, por ter se dedicado, por ter tirado um tempinho para participar desse evento que nós organizamos com muito carinho para você. Vou falar um pouquinho de como o quilt e o petit appliqué entrou na minha vida. Entrou de maneira inesperada, né? Porque eu era professora na faculdade, professora de escolas regulares, foi me proporcionando algo diferente, né? Eu tinha uma curiosidade de saber, de aprender, eu tinha a vontade de fazer coisas diferentes, de ter aquela suporte, assim, para aliviar a tensão do dia a dia. Então, foi nessa perspectiva que eu fui em busca da costura criativa. E ele entrou, assim, de forma inesperada, me mostrando que é possível, que com as cores, que com pedacinhos de tecidos, pedacinhos de materiais, coisas que eu não imaginava, hoje eu vejo como possibilitadores de algo diferente, de uma peça diferente, de uma peça com cara de exclusividade. Sabia? Você precisa ver os materiais que você tem aí e saber que eles podem te proporcionar uma peça assim, que você vai dizer, puxa, nunca imaginei que eu pudesse criar uma peça com isso, com esse material. Então, eu consigo, hoje eu tenho olhos para ver materiais dessa forma, para ver materiais que antes não iriam ser aproveitados e hoje eu vejo que é possível. Então,
o quilt e o pet appliqué, eles me transformaram, né? A costura criativa me transformou. O mundo das cores, o mundo das diversas possibilidades é um mundo mágico. No momento que eu buscava algo para mim, para que eu pudesse suspirar, para que eu pudesse respirar, para que eu pudesse me explicar para mim mesmo, né? Na verdade, foi quando eu encontrei o colorido do quilt e do pet appliqué, né? E é maravilhoso você poder pegar pedacinhos de tecidos e transformar em peças únicas e exclusivas. É prazeroso ver aquilo pronto. Dá uma satisfação que você não consegue explicar. É com esse amor, é com esse carinho, é com essa paixão pelo que eu faço, pelo que a Luciene Ferretti faz, que nós criamos e nós buscamos trazer para vocês aqui e mostrar que é possível começar do zero, com pouca coisa, apenas com a vontade e aquela ansiedade de fazer a diferença, de ser diferente, de conseguir o que quer. Hoje, se eu perguntasse para você, qual o poder da costura criativa? Eu responderia dessa forma: o poder da costura criativa é transformar a vida das pessoas. Pelo menos comigo foi assim. Me transformou. E hoje eu sou apaixonada pelo que eu faço, né? E a cada dia o meu trabalho me cativa mais e mais. Então, é essa paixão, esse sentimento que a gente quer que você aí do outro lado sinta, que você do outro lado consiga captar. Então eu te convido, permita que essa magia aconteça aí no seu coração, permita que essa magia possa te contagiar, permita que esse pequeno vírusinho que a gente está soltando aqui possa te contaminar de forma positiva lá no seu coração e que você possa vir fazer parte dessa imersão, nosso evento que foi feito com tanto amor e carinho para você. E se você me perguntar, foi fácil para você, Diana? Não foi fácil. Eu tive escolhas e sabia dos riscos que eu corria. Sabia que ia ser difícil, até porque eu não tinha todos os recursos que hoje muita gente tem, né? Há 10, 12 anos atrás. Eu não tinha internet, eu não tinha facilitadores. Então, eu fui na garra, fui no suor, fui quebrando a cabeça mesmo, sabe? Fui fazendo o que eu tinha. Aquilo que tinha ali para mim, eu ia me adaptando com aquilo. Mas é um caminho que todo mundo vai percorrer um dia, é o início. Tudo na nossa vida tem um início. E nada que a gente comece é fácil, né? Se você for para a tecnologia, se você for mexer em um computador diferente, em um celular diferente, tudo é difícil, tudo é mais difícil para você naquele momento, até você se adaptar àquilo. Então, são adaptações que a gente vai fazendo, são escolhas que a gente vai fazendo e que lá na frente a gente vê e diz: que bom que eu escolhi esse caminho, que bom que eu comecei sem ter nada mesmo e comecei. E eu fui uma pessoa que comecei do nada. Meus pet appliqué, eu não tinha máquina que fizesse casear aqueles pontinhos decorativos, eu não tinha. Eu fazia tudo à mão, cada pedacinho de tecido e cada detalhe que eu ia fazendo ali era feito à minha mão, os desenhos eram feitos por mim, até que eu comecei a perceber que existiam revistas para que me facilitasse um pouco o meu trabalho. E comecei a comprar uma revista, uma coisinha. Não existiam os facilitadores que hoje existem. Então eu comecei colando com cola bastão pedacinhos de tecido, fazendo detalhes. Criando bichinhos em fraldinhas, criando carinhas, criando balõezinhos. Tudo aquilo tirava um pouco do meu tempo, né? Dava muito trabalho. Mas era recompensador quando você entregava aquela peça e a pessoa dizia: que lindo, foi tudo feito à mão. E literalmente era tudo feito à mão. Pedacinho por pedacinho de tecido, colado, esperar com peso em cima para poder secar, esperado ali para que aquilo ali secasse e eu pudesse ir lá, ponto a ponto, na minha mão, fazer o caseado. Se eu passasse uma semana fazendo esse processo, na outra semana eu não conseguia tocar nem na tesoura para cortar. Por quê? Porque meus dedos ficavam muito machucados, né? Devido à ponta da agulha, devido àquele manuseio ali. Mas eu fazia.
Aí você pode dizer assim, não, o primeiro obstáculo era o quê? Era a sensação de desconforto nos meus dedos. Aquilo poderia ter me dado, desestimulado, eu ter dito, não, isso não é para mim. Mas eu fui lá e enfrentei aquilo ali, aquele obstáculo. Eu disse que eu seria mais fácil para mim desistir. Seria mais fácil para mim desistir. Mas eu queria ser desafiada, eu queria continuar aquilo, porque aquilo eu gostava de fazer aquilo. Eu fazia com muito amor aquilo ali. Até aparecer a minha máquina, me ajudar no trabalho da parte do caseado, demorou um tempo, demorou bastante tempo. Mas foi tudo passo a passo. Não adianta a gente pensar e tentar assim, falar assim, não, eu vou pular essa parte aqui, eu vou pular essa etapa aqui, queimar essa etapa aqui, porque eu vou chegar mais rápido. Não adianta queimar etapas. As etapas são feitas para serem cumpridas, passo a passo, pedacinho por pedacinho, saltinho por saltinho. Não adianta. Quando você queima etapas, lá na frente você vai sentir falta daquilo que você não viu. Puxa vida, aquilo é importante para mim e eu deixei para trás. Então você vai ter que voltar e fazer aquilo que você não fez, que você pulou, que você optou por não fazer. Então não faça isso. Siga passo a passo, salto por salto, detalhe por detalhe. Vai demorar um pouquinho para você chegar onde você quer, demora o tempo necessário, mas você vai chegar lá e vai dizer assim, puxa, que bom, eu não saltei etapas, eu aprendi tudo no decorrer do meu caminho, eu aprendi tudo, então aqui eu estou realizada. Essa é a melhor coisa, é você se sentir realizada, porque você conseguiu vencer todos aqueles obstáculos que veio na sua frente, ele mostrou. Ele lhe fez pensar que você teria que desistir. Então, isso é recompensador. E quando é que nós percebemos que é importante não queimar etapas no nosso aprendizado? Quando a gente erra lá na frente, sabe? Eu queimei algumas etapas no início, porque eu não sabia, não tinha ninguém que me orientasse. Então, eu queimei algumas etapas. E isso me atrasou. Eu tive que voltar, eu tive que recomeçar de uma parte e voltar a fazer aquilo que eu tinha deixado de fazer. Por isso que hoje eu digo a você, é importante você seguir as etapas e não queimar, não deixar de fazer. Porque uma hora você vai ter que voltar. Então isso atrasa o percurso que nós queremos fazer, sabe? Então vamos seguir passo a passo, devagarinho, com calma, com paciência, com dedicação, com foco. E isso sim nos levará ao ideal, aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente almeja. Essa parte de queimar etapas e não queimar etapas, tem uma frase que se encaixa perfeitamente nesse discurso. Sabe qual é? Sozinhas chegaremos mais rápido, né? Mas se juntas chegaremos muito mais longe. Então pense bem nisso antes de você queimar suas etapas e não passar por aquele processo regrado de aprendizado. A gente às vezes perde tempo cometendo erros comuns que acontecem no decorrer do nosso processo. Existem erros que você consegue evitá-los, né? Então existem vários erros que atrapalham o nosso processo de aprendizagem. Um dos erros que a gente vê muito por aí é aquela parte de você querer comprar tudo que você vê, né? Porque eu quero aquele tecido, porque eu quero aquele material. Você consegue fazer suas peças com o que você tem aí na sua casa, com o que você tem acesso, com aquela peça que você não usa mais, você pode transformar. Então é com esse intuito que a gente tenta começar, né? Quem começa com pouca coisa. Então é dessa forma que a gente tem que começar, com aquele pouquinho, com aquilo que a gente tem ali acesso, que é disponível para a gente. Vamos falar dos erros mais comuns que acontecem no quilting e no pet appliqué. No quilting, por exemplo, é o uso da linha. Existe a linha específica para aquele trabalho, existe a linha específica para o quilting, existe a linha específica para a costura criativa, para determinados tipos de materiais,
Para determinadas estruturas existe a linha correta. Então, um dos erros do quilt é o uso e a escolha da linha. Um outro é a parte da estruturação, né? Você acha que o seu quilt não precisa de uma estrutura, de um estruturador, de uma base ali, e não é bem assim. O quilt sim precisa ter tudo esquematizado ali, para que ele, quando termine, ele se torne um trabalho primoroso, né? Se torne um trabalho bonito, bem acabado. Outra coisa também muito recorrente é as dúvidas sobre os calcadores. Como usar os calcadores, que calcador usar para fazer um quilt, se tem uma tensão, se não tem uma tensão, qual o segredo? Me perguntam muito, qual o segredo de colocar o calcador na máquina? Qual o segredo que você usa para fazer seus quilts? Então, esses são os erros mais frequentes e as dúvidas mais frequentes que eu percebo no decorrer do meu processo, né? No decorrer dessa minha trajetória de aprendizado. Porque aprendizado a gente aprende todo dia. Eu aprendo todos os dias, né? Ninguém é dentro todo saber. Todo mundo aprende todos os dias. Quando você coloca o pé no chão, quando você desce da sua cama de manhã, você está aprendendo alguma coisa nova ali. Se não é naquele momento, mas vai ser segundos depois, minutos depois, mas você aprende. Mesmo que não seja algo novo ali, talvez você tenha aprendido até com seus erros naquele dia e nem percebeu. Então, a gente aprende todos os dias. Então, vai ser aqui que eu vou te ensinar do jeitinho fácil, jeitinho certo, jeitinho tranquilo de fazer seu quilt, de fazer seu pet appliqué, de fazer suas peças lindas e com aquele toquezinho de exclusividade que só você vai conseguir fazer. São dicas bem caprichadas, são dicas exclusivas, especialmente desenvolvidas para você que está aqui com a gente. Vamos aprender juntas a traçar um caminho lindo no quilt e no pet appliqué.